Fala concurseira, fala concurseiro aqui do Doutor Concursos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo estudando? Pois é, pessoal, essa semana não é semana muito fácil, né? Uma semana muito complicada, mas a gente já pede para que vocês deixem um joinha pra gente nesse vídeo de atualidades dessa aula que a gente julga super importante, preparando você para os concursos, tá? Se inscreva no canal, se você está procurando conteúdo aí pela internet de atualidades e caiu aqui, chegou aqui, ou se você está recebendo esse material por uma lista de transmissão, pelo WhatsApp, independentemente do local que você está assistindo, inscreva-se aqui no canal da Doutor Concurso e deixe seu comentário. Eu comecei o vídeo nesse tom um pouco mais triste, porque não tem como a gente não falar essa semana, já começando, já dando esse apanhado do que aconteceu em Petrópolis. Uma tragédia, tá? Mais uma tragédia, o pior, anunciada, porque não é a primeira vez, tá? Que a cidade de Petrópolis sofre com chuvas na intensidade das que aconteceram na terça-feira. E principalmente a inação, vamos dizer assim, né? Ou seja, a falta de ação governamental em relação às populações, principalmente as populações que moram nas encostas, que moram nos morros, ou até mesmo obras de infraestrutura na cidade que pudessem fazer com que a água escoasse, sendo que é uma região ali montanhosa, é uma região de relevo, mas é uma região que tem um volume de chuvas acima da média, vamos dizer assim, normal no estado do Rio de Janeiro. O que acaba acontecendo é que os veículos de comunicação passaram a semana toda trazendo essas informações e eu acredito sim que isso vai ser em algum momento alvo das questões de concurso que você vai prestar, que você vai ter que aprimorar os seus conhecimentos em relação a isso, porque vai cair nos concursos, tá? Bom, primeiro que a gente tem que entender o panorama como foi, né? A tempestade foi a maior da história da cidade de Petrópolis. Segundo o INPE, o volume pluviométrico em 24 horas foi o maior registrado desde o início das medições em 1932. Olha o tamanho da situação que nós encontramos ali naquela região. Em 3 horas, e a gente acompanhou nos telejornais da noite da terça-feira, inclusive vários veículos de comunicação nem conseguindo chegar nos locais por conta das dificuldades de locomoção na cidade de Petrópolis, que é uma cidade histórica do Rio de Janeiro, é uma cidade ali do entorno da cidade do Rio, e é uma cidade que possui, sim, uma grande relação com a capital do estado, além de ser uma cidade que possui ainda bens tombados pelo patrimônio histórico nacional. Então veja, o que aconteceu ali naquele momento foi uma situação fora de todos os normais? Sim. Fora de todos os trâmites, fora de todas as medições possíveis? Ok, isso a gente entende, é um fenômeno da natureza, e aí já alerta para o primeiro ponto que eu acho importante frisar para vocês. Nós estamos cada vez mais vivendo situações climáticas extremas. O ano de 2021 inteiro, para falar a verdade, eu passei trazendo informações para vocês aqui dessas inconstâncias que nós estamos tendo no meio ambiente por conta das áreas que nós estamos tendo de degradação ambiental e áreas normalmente que não tinham problema com nenhum tipo de umidade e agora em processo quase de desertificação, uma mudança na temperatura dos oceanos, o aquecimento global como um todo, tá? O derretimento das calotas polares que está em processo franco de acontecimento, alertas da ONU, alertas das entidades de proteção do meio ambiente em escala global alertando porque isso está acontecendo e as autoridades públicas ainda acreditando de que vão ter solução aí da cartola. Isso não vai acontecer. Somente ações direcionadas de combate à poluição, de combate às queimadas, de combate a desmatamento podem evitar, talvez, daqui a alguns anos, que a gente não sofra mais dessas questões climáticas extremas que não aconteceram somente aqui, não estão acontecendo somente no Brasil. Nós estamos desde janeiro falando das chuvas da Bahia, das chuvas de Minas Gerais, aquela queda em Capitólio, ou seja, a fraqueza do território como todo, o encharcamento em regiões onde você já tinha uma questão da frequência das chuvas, em outros locais processos de desertificação ou ondas de calor, como é o caso do Rio Grande do Sul.
que também está vivendo situações de seca. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que eu preciso alertar para todos vocês aqui nessa questão das chuvas e da chuva que aconteceu ali em Petrópolis. O segundo ponto, para vocês terem uma noção, também se falou muito da questão da quantidade de chuva e os instrumentos de medição. O que chegou-se à conclusão foi que houve um despejamento de 259 milímetros de água em menos de uma tarde. Para vocês terem uma noção, vamos imaginar, eu peguei uma régua aqui para mostrar para vocês como que isso pode ser mais ou menos interpretado. Como que é essa medição da água da chuva? Você tem que pegar, e aí automaticamente são os cálculos, mas é como se nós tivéssemos então a questão de 1 metro quadrado, ou seja, dentro de um espaço de 1 metro quadrado, choveu o equivalente, a quantidade de água, ou seja, a flor da água, o limite da água em relação à base deste 1 metro quadrado, foi de 259 milímetros. 259 milímetros seriam 25 centímetros, ponto 9. Algo, vamos colocar aqui, ó. Tudo isso aqui, você imagina 1 metro quadrado, essa foi a quantidade de água em 1 metro quadrado que caiu ali naquela região. O grande problema é que quando você tem o espaço para escoar, essa água se acumula e vai. O problema é quando você tem um funil, que esse número, esse volume de água, pela tendência natural dos líquidos, quando você aperta essa quantidade, esse local onde a água está concentrada, se você diminuir, ela vai aumentar. O que acaba acontecendo na cidade de Petrópolis é que é um grande valão, é um grande vale. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu vou passar daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês, mais assim, em termos gráficos, o que pode ter acontecido. As águas que vieram na direção ali dos morros e que não comportaram, porque o solo encharca, a água transborda e avança para dentro de um espaço aonde você não tem tantos metros quadrados assim, num volume de força muito grande para a água conseguir avançar e ir embora. Aí você vai ter também as galerias que não comportaram, você vai ter a questão da poluição, das poluições urbanas que vão tampando as áreas de escoamento de água, os tubos, as tubulações. Você tem áreas assoreadas, muito concreto, em pouco local. Você não tem absorção da água da chuva, faltas de obras de infraestrutura básica naquele local, ou seja, há um cenário completo para que tudo aquilo conflua, ou seja, dê a impressão de que é uma armadilha montada. A água que vai cair ali não vai conseguir escoar, vai encher e depois ela vai embora. Só que a hora que ela enche, ela causa esse tsunami, como a gente vai ver nas imagens, situações muito dramáticas, como a gente viu. Então veja, Petrópolis já fica numa uma altitude mais alta, uma altitude em relação ao nível do mar, 833 metros em um vale. Tá? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, e esse número já pode ter mudado várias vezes, inclusive na hora que eu estou gravando esse vídeo, a contagem é de 136 mortos, 89 corpos identificados em uma turma ainda que não foi identificada e 213 registros de desaparecidos. As imagens que a gente viu aqui e que eu vou mostrar para vocês são imagens de uma enchente, para falar a verdade, mas de um momento único, para falar a verdade, naquela população, porque ela se viu diante de uma situação em que as encostas começavam a cair e as pessoas hoje conseguem com mais facilidade registrar esses momentos, essas situações limites. E isso começou a pulverizar na internet. Várias pessoas que ficaram desabrigadas, o número de desabrigados hoje é enorme. E o pior, como eu comentei logo no comecinho, não é uma história que aconteceu somente agora. 2013, chuvas também atingiram aquela região e também causaram muitas mortes. Quer dizer, você tem uma condição ali já favorável no local. Você tem a expectativa de que as pessoas vão tomar cuidado, mas tem a questão também da ocupação do território, ocupação do solo, porque as pessoas não têm para onde morar. A situação econômica e financeira vai obrigando as pessoas a ir para as encostas. Aí você tem a questão da periferia, mas o centro também foi atingido, o centro da cidade de Petrópolis foi atingido. Tem imagens de antes e depois de pontos lá em que a água atingiu 4 metros de altura. Quer dizer, profundidade muito maior do que vários rios. Locais que perderam muitas, comércios inteiros devastados. A cidade toda, como um todo, ficou
praticamente destruída. E aí, o que eu quero mostrar nesse outro vídeo para vocês, são as condições que fazem com que isso aconteça. O efeito o fenômeno Laninha, que aquece as águas do Oceano Pacífico e cria uma onda de vapor que consegue passar pela Cordilheira dos Andes, fazer o acúmulo de chuvas e atingir, por conta do choque com a temperatura do Oceano Atlântico, faz uma espécie de local perfeito ali para que as nuvens entrem dentro desse estado de convergência e aí a precipitação é muito forte. As tragédias que acontecem nessas situações, nesses momentos, mobilizam também muita gente. Então, outros aspectos que podem cair nas perguntas: a mobilização de várias entidades assistenciais para levantar donativos e levantar, inclusive, doações para o envio às famílias dos desabrigados, a questão da ocupação do solo, ou seja, como que a falta de política pública habitacional naquela região faz com que as pessoas migrem e construam casas e locais de altíssimo risco. Uma outra questão também que é a falta de manutenção das obras de infraestrutura dos municípios por conta do poder público. Esses aspectos todos podem ser extraídos desse fato, que é uma tragédia, que é algo muito triste nessa semana e que eu precisei trazer para vocês aqui e fazer esse preparo todo aí para que vocês entendam o fenômeno climático que está acontecendo e as consequências disso na cidade ali de Petrópolis, que, lembrando, não é a única, não é a primeira vez, não foi a única. Na Bahia nós tivemos cidades, em Ouro Preto, na região de Ouro Preto, Minas Gerais, tivemos outras cidades também que foram inundadas por conta dessas chuvas terríveis que estão acontecendo aqui no Brasil no começo de 2022 e que ainda não vão deixar de acontecer. A situação lá ainda merece, ainda demanda um certo cuidado. As equipes de resgate, bombeiros mobilizados de todo o estado ali, e a cada dia histórias mais tristes que a gente vê pela imprensa. Algo muito ruim, mas que eu preciso trazer de informação para vocês aqui. Dando uma pausa então, temos que falar alguma coisa agora um pouco mais leve, que foi a comemoração nessa semana que passou dos 100 anos da Semana de Arte de 1922. E a importância desse movimento para a cultura como um todo. Durante essa semana também, vários veículos de comunicação deram ênfase à Semana de 22, mas dizendo sobre um outro aspecto. Dizendo que a Semana de 22 não foi tão representativa assim, que ela foi um fenômeno de uma elite cultural paulistana, que ela não deu a quantidade de igualdade de pessoas de gêneros diferentes, né, de mulheres, de negros, de pessoas envolvidas naquele processo e que, levantando até questões do seguinte, que a grande vantagem da semana foi que depois os seus integrantes acabaram eles próprios fazendo uma grande propaganda do evento como um todo, criando uma certa importância para o evento que ele eventualmente não teria tanto. Matérias que eu vi, inclusive, no DW Brasil, falam sobre isso, levantam e discutem esses debates. O que nós temos que levar em consideração, pessoal, aqui o ano era 1922. A realidade social era muito mais diferente do que a de hoje. E também a questão dos movimentos culturais que estavam acontecendo naquele momento, aquele início de século, entre o final da Primeira Guerra e até o começo da Segunda Guerra Mundial. A Semana de Arte Moderna de 22, ela tem sim os seus méritos, porque ela faz com que hoje nós tenhamos obras clássicas já desse fruto, desse movimento. Nós não podemos pensar em obras como de autores ou de artistas como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, essas pessoas Elisa Malfatti, por exemplo, que hoje são referências na área cultural e que não tiveram a coragem naquela época de transgredir, vamos dizer assim, a palavra é melhor, transgredir, vamos usar, né, as regras da arte clássica como estava acontecendo naquele momento. Artistas que fizeram inovações em várias artes, na literatura, na pintura, na poesia, na escultura, na música, em várias manifestações artísticas que até então seguiam um padrão muito rígido, né? Um padrão muito acadêmico, para falar a verdade, e que estavam num processo de mudança e questionamento. Então a importância da Semana de 22 tem que ser ressaltada, sim, por ser um movimento de jovens artistas que optaram por criar uma alternativa àquele cenário cultural daquele momento, transgredindo as regras e desafiando, para falar a verdade, o classicismo,
desafiando as formas estéticas que estavam até então em vigor naquele momento. A poesia que não precisa rimar, que não tinha métrica, que era mais falada, né, do que declamada, a pintura que não se enquadrava nos princípios da academia, ou seja, daquela pintura rebuscada, era uma pintura abstrata, uma pintura que invocava o pensamento muito mais do que a forma, que não era um princípio fotográfico, ou seja, alguma coisa que mudou a nossa visão em relação à cultura, ao fazer cultural. E nada mais importante nessa época que a gente está vivendo, em que parece que nós estamos num ambiente muito fraco culturalmente, muito pobre da cultura e um processo de desmonte dos instrumentos culturais, museu que pega fogo, cinemateca que pega fogo, né? Objetos culturais como todos que não são preservados pela história e que são ignorados, ou de uma espécie de subgêneros culturais que não ganham a sua importância devida e nem o seu devido local dentro da preservação histórica. Hoje, nós entendemos, e talvez a Semana de Arte 22 chame atenção para as questões de concurso nesse aspecto. As mudanças que ela ainda faz até hoje e as discussões que elas geram, para o bem e para o mal. Para tantas pessoas que hoje entendem que ela foi revolucionária a seu momento, trazendo obras de arte ou criações artísticas que até então não eram comuns, né? Você vê o quadro, o Abapuru, por exemplo, da Tarsila, uma forma de ver a mulher de uma forma totalmente diferente do que somente aquela mulher que parecia uma reprodução fotográfica de um quadro, ou que você ouvia uma poesia que não tinha rima, uma poesia que não prezava a própria estética, mas era uma poesia que contava sobre a vida das pessoas de um modo popular. De uma maneira geral, a Semana de Arte 22 é importante, primeiro para estar no radar de vocês, que a gente estuda isso inclusive na escola, mas também por conta do centenário e das transformações que ela traz até hoje. E eu acho que esse é um dos grandes pontos que podem cair nos concursos. Como a Semana de Arte, nesses 100 anos, ainda gera discussão, ainda gera debate, de um lado ou de outro, e quais são as suas contribuições para a nossa visão artística de mundo. Como que a literatura foi alterada, como que a pintura foi alterada, como que as músicas, a escultura como um todo, no Brasil, dos artistas e o movimento desses artistas, trouxe para nós uma outra visão de cultura nesse país. Acho importante, achei um tema interessante e acredito sim que nós tenhamos questões nos concursos futuros aí falando sobre a Semana de 22, os 100 anos que completam esse ano, tá legal? Avançando para a última notícia em âmbito internacional, eu achei bem legal essa aqui, passou um pouco despercebida aí dos veículos de comunicação, mas eu acho que a gente tem que pensar essa informação e trazer para vocês aqui. Nós temos a terceira pessoa, uma mulher de 64 anos, norte-americana, chamada paciente de Nova York, que consegue ser cientificamente hoje uma paciente curada do HIV. Essa paciente descobriu que possuía, era portadora do HIV, e tempos depois descobriu que tinha um caso de leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer específico na medula. Bom, o que acabou acontecendo? Ela fez parte de uma experiência. Ela passa por um tratamento, ela faz um transplante com base nas células-tronco de um parente, né? Ela faz um transplante e coloca uma medula óssea nova para ela faz o transplante, mas ela também usa algumas modificações genéticas com base num doador, numa pessoa que também já tinha geneticamente a imunidade ao HIV, ou seja, essa pessoa não produz uma das proteínas que é base do HIV. Então o HIV se contamina aquela pessoa, ela não consegue se proliferar no corpo. Bom, quais são os impactos disso? Muito grandes. Por quê? É a terceira pessoa que usa uma técnica para se livrar do HIV, para ficar curado do HIV. E claro, mostra, não é uma cura. Não é uma cura que vai agora entrar como procedimento cirúrgico para todo mundo que está com HIV. Não, longe disso. Mas indica um caminho para os médicos, para os pesquisadores, de que há sim a possibilidade da gente ter uma cura em relação à doença. Ou seja, abre-se um caminho, é a possibilidade que nós temos de controlar o vírus. Ou seja,
é uma pessoa que pode servir de base para outros estudos. Em 2020, inclusive, o primeiro caso de pessoa comprovadamente livre do HIV, ele faleceu, mas porque ele teve uma outra questão de câncer, ele também voltou na doença, mas de uma outra forma. Neste caso, a paciente de Nova York, como está sendo considerada, ela é importante por ser a primeira mulher e principalmente porque a técnica que foi utilizada nela pode ser sim uma técnica a ser utilizada no futuro em outras ocasiões. Claro que ainda precisam de mais estudos, mas eu achei muito interessante debater esse tema com vocês, porque eu acredito sim que isso vai cair nos concursos daqui a algum tempo, vai sair uma perguntinha relacionada a isso. Até os comparativos mais claros, né? Como nós tivemos aí, de muitas pessoas discutindo, mas puxa vida, a cura da Covid em menos de um ano nós conseguimos. A cura não, né? A vacina. E nós não temos a vacina para o HIV ainda, desde os anos 80, quando a doença ganhou a notoriedade que era necessária, que gerou. De uma maneira geral, são situações bem diferentes, pessoal. Mas o fato é que é uma esperança essa nova técnica e pode ser que disso saiam estudos e que nos indiquem um caminho para, se não um tratamento, pelo menos, né, uma cura imediata, pelo menos talvez uma vacina contra o HIV, que mata muita gente ainda em todo o planeta, tá legal? Então quis trazer essa informação para vocês. É uma semana que grande parte do noticiário ficou focado no nível nacional e também no nível internacional, a tensão que cresce na Rússia, que continua crescendo, mas eu optei por não trazer porque eu quero esperar mais informações para trazer para vocês aqui, mas é algo também que está acontecendo e que é importante você também ficar monitorando e acompanhando, tá? De toda forma, eu agradeço demais a participação de todos vocês. Deixa o joinha. É importantíssimo para nós o joinha. Se inscreva no canal, ativa o sininho, que aí a gente postando o vídeo, você fica sabendo. E escreva, compartilhe as informações aí que vocês acham conosco, se vocês estão gostando do nosso material, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham uma excelente semana. A gente se vê semana que vem e até lá.